Oi, seja muito bem-vindo. Meu nome é Silvia Bessa, eu sou repórter especial do Diário Pernambuco e estamos de volta para falar sobre saúde. Hoje a gente resolveu tratar sobre uma questão bem interessante para as férias: o uso de celular por crianças e adolescentes. Então hoje a gente vai receber uma oftalmologista. Olá, doutora, como vai? Oi, tudo bem? Seja Prazer. bem-vinda. E a gente queria tirar algumas dúvidas com relação aos prejuízos desse uso frequente do celular e de telas de uma forma geral. Quais são eles? O que está se vendo hoje, né, no Brasil, no mundo, né, principalmente na parte mais oriental, é o aumento da miopia, tá? Então, aqui com menos frequência, mas China, Japão, né, já tem uma escolaridade que já começa desde cedo usando muito as telas. E eles realmente estão vendo esse boom da miopia. Por quê? Porque você usa a visão sempre de perto. Usar essa visão sempre de perto, sem focar para longe, sem brincar ao ar livre, né? Então eles ficam muito dentro, muito indoor. Então tem vários estudos aí mostrando que o uso frequente de computador, mais de 1 hora por dia, além de causar também olho seco, olho ardendo, tem um papel importante nessa questão da progressão da miopia. Eu acho que a gente vê muito mais hoje crianças em fase escolar de 6, 7 anos já usando óculos. Quando na minha geração eu vim usar óculos com 16. A gente sabe que é uma coisa que não tem volta, porque computador, tecnologia, eu acho que é daí para pior. Mas é saber dosar, né, para que isso não torne um prejuízo. Pois é, eles já nascem com essa oferta, né? Sim. E eu gostaria de saber, então, doutora, qual é o equilíbrio necessário para cada idade, o que é que se recomendam os institutos, as associações, para que não gere um problema lá na frente ter que cuidar, eu acho que a melhor coisa é o bom senso. Né? Eu acho que a grande responsabilidade, né, desse uso de tablets é dos pais. É preciso interagir com as crianças. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente não vê muita interação de pais com crianças. Eles são meio que delegados a babás ou colégios integrais. São pais sem tempo. Então, eu acho que para ter um filho, tem que ter tempo. E qual é a criança que não gosta de sentar no chão com seu pai e brincar? Né? Então, eu acho que você tem que, às vezes, pensar um pouco, né, nessa aproximação, e com isso você vai tirar essas telas da criança. A gente sabe que é inevitável, então muitas escolas, até pré-escolares, já existem aplicativos para que as crianças estejam em casa, a tarefa de casa é jogar no aplicativo. Então, o ideal é que você, em vez de ele ficar focando muito em celulares pequenos, né, que seja um tablet, a tela já é maior, ou que seja a TV, porque às vezes as crianças agora querem assistir muito YouTube. Então, já tem a Smart TV ou tem um espelhamento. Sim. Então, de preferência, que esse uso de telas ou desses programas, né, dessa atualidade agora, dessa geração, que ele seja colocado na TV. Porque quanto maior a distância do olho para a tela, é melhor. Sim. Menos estímulo para a miopia. E aí a televisão vai a mais distante, o notebook vai mais próximo, e o celular já está aqui. Sim. Né? Então, assim, além do celular estar mais próximo da visão, vem todo o problema de postura, né? De você estar sempre com a cabeça encurvada, então isso aí já vai trazer problemas posturais para a criança, além da miopia. Né? Então, sendo inevitável o uso dele, né, ou pelo menos um pouco de tempo, às vezes você está numa viagem de carro, que a criança está entediada, poxa, toma o celular para dar um descanso. Né? Ou você está num restaurante, realmente tenta, né, 1 hora por dia, dar intervalos, né, para não ser aquela coisa constante. Doutora, mas crianças até 2 anos, me parece que não há recomendação para uso, né? Não é o ideal, né? Mas a galinha pintadinha, ela já começa, né, desde do celular. Então, se você puder evitar, o quanto mais você puder evitar, porque adolescente vai ser inevitável. Não precisa estimular. Isso a gente tem que dar exemplo em casa. Então, se você também chega em casa o tempo todo querendo né, atualizar ali a sua mídia, ou por mais que seja seu trabalho, às vezes tem que dar um exemplo. A senhora falou agora há pouco sobre o ressecamento da vista. Eu queria entender, tecnicamente, o que é que acontece e por que há um prejuízo tão grande para
questão Quando ocular. a gente está prestando atenção em algo, então se a gente está lendo, se a gente está na televisão, no celular, dirigindo, a gente tende a piscar menos, tá? Então o normal é a gente piscar 15 vezes por minuto. Sim. Quando a gente está focado, a gente pisca 5. Então o olho da gente é como se ele tivesse precisando de água, como se fosse um sertão que aquela terra fica rachada. Então, se não tem chuva, não tem água, ele vai começando a rachar. Então, vai chegar no final do dia, ele vai estar com a sensação de areia, olho vermelho, olho coçando, né, um peso nas pálpebras. Isso tudo são sintomas que podem ser de olho seco. Mas o olho seco está muito mais frequente nessa outra geração, dos 30 para cima, que já está em trabalho de computador, é inevitável, e sempre frequente ar-condicionado. Então, junta duas coisas ambientais, dois fatores que vão prejudicar esse olho seco, né? Vão favorecer. Doutora, e se houver um dano à vista de forma precoce, se prevê que ele pode ser reversível? Na questão da miopia, vai ser o óculos, né? Já nesses estudos dessa progressão da miopia, já se tem até um estudo com o uso de uns colírios, né, que tenta retardar essa progressão. Então, às vezes, tem crianças que de um ano para o outro aumentam 1 grau de miopia. Então, a gente usando o colírio, a gente vê nos acompanhamentos que ele não passa a aumentar 1 grau, aumenta menos. Então, existe esse colírio, é a forma da gente corrigir. E o olho seco, a forma da gente corrigir é realmente usando colírios lubrificantes, orientando que o paciente deve piscar mais, orientando que não fique ali aquelas 8 horas sentada, pelo menos levante a cada 1 hora para ir no banheiro, para ir fazer um lanche, porque aí você e tentar desfocar da tela, olhar para um horizonte numa janela, né? Porque aí você tira esse foco o tempo todo, você vê de perto para longe. Então é uma questão muito frequente, pacientes que ficam 8 horas no computador e diz: doutora, eu não vejo nada de longe quando eu saio do trabalho, não consigo pegar o ônibus. E a gente vê, faz a refração e vê que ela não tem nenhum grau que precise. O problema é que ela está ali 8 horas com aquele olho muito de perto, então dá um espasmo na acomodação. Então ela só consegue focar ali de perto, no que ela precisa ter um certo exercício, né? De olhar para perto, olhar para longe, porque senão você vai perdendo essa acomodação. E aí vai precisar de mais grau, né? Às vezes o multifocal, e vai depender, né, do tipo de necessidade. Doutora, então falando dos adultos agora, de que forma deve-se proceder o uso do computador? Tem orientação para luminosidade, distância exatamente da tela? Ter a distância correta, de preferência a posição, né? Porque às vezes se você bota muito acima, você vai ter postura. O desktop, ele tem que ficar na posição, né, que você fique reta, olhando na visão do computador. O laptop você tende a ter ele um pouco mais abaixo. Sim. Né? Então, você termina não expondo tanto os olhos. Mas, assim, é questão de piscar mais, lubrificantes, né? Pessoas que usam óculos, existem já lentes, né, do óculos que tem essa proteção, lentes azuis que protegem da radiação desses eletrônicos. Antirreflexos ajuda bastante em pacientes que têm fotofobia. E, de preferência, está sempre iluminado, né? Com uma boa iluminação, uma iluminação adequada. As pessoas têm muita frequência de ler no escuro, né? O celular, um tablet ou o computador fica ali só com aquela tela. Então, aquilo ali vai forçar mais. Ficar só dentro de casa, com o celular, brincando de tablet. Muita leitura também. Os estudos dizem que quem lê 1 livro por semana tem uma chance. Quem lê 2 tem o dobro de chance de ter mais miopia. Então, assim, não é apenas a questão do tablet ou do celular. Então, é do seu uso de visão de perto, que essa miopia ela pode ser progressiva. E aí, o uso do lubrificante traz a melhora desses sintomas, né? É um conforto. E lembrando que esse uso por parte dos adultos acaba estimulando o uso das crianças. Sim, né? também. Às vezes você proíbe o da criança, mas o seu está lá do lado. Sim, sim. Então, a melhor coisa que eu acho, assim, nessa parte de eletrônicos para a criança, é você dar o exemplo. Então, realmente é tentar chegar em casa, deixar ali
virado para baixo, né, para não ver nem a tela aparecendo E aproveitar as férias com eles. Fazer uma programação, dar atenção, que o celular vai ser esquecido naturalmente. Se não tem condições, senta, inventa um jogo. O que não falta é ideias. Eu acho que na internet, vai em busca na internet, um pouquinho no computador, mas vai em busca de alternativas, né? Eu acho que a criança vai ser mais beneficiada do que o computador. Doutora, muito obrigada pela sua atenção. Volte sempre. Obrigada. É um prazer tê-lo aqui. Volte no próxima quarta. Estamos aqui com um novo especialista. Até mais.